And so the verse of the month Versículo do mês. is the Spirit of the Lord is upon me, the O Lord God. Espírito está sobre mim, Amen. Because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. porque Ele tem He hath sent me to bind up the brokenhearted, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. to proclaim liberty to the captives, Enviou-me a curar os quebrantados de coração and the opening of prison to them that are bound. a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, Amen. To proclaim the acceptable year of the Lord, a pregoar o ano aceitável do Senhor and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amen. Amém? So these two verses is our theme for the month. Esses dois versos são o nosso tema do mês. On Thursday night, Às quintas-feiras à noite, we started with the study, nós começamos com esse estudo. and I don't want to repeat the message of Thursday, Eu não quero repetir a mensagem de quinta-feira, but I want to encourage all of you that are here. mas eu quero encorajar a todos que estão aqui. If you can make an effort Se você pode fazer um esforço and be here on Thursday nights, e estar aqui na quinta-feira à noite, we have our Bible study, nós temos o nosso estudo bíblico and we usually finish in less than an hour. e nós terminamos mais ou menos em 1 hora. Amen. Amém? So, what I want to talk to you about O que eu quero falar com vocês hoje is that the person that Isaiah is referring to é que a pessoa a que Isaías se referia aqui is our Lord Jesus. é o nosso Senhor Jesus. If you go to Luke chapter 4, verse 18, Se você for para Lucas capítulo 4, versículo 18, when Jesus ministered in the synagogue, quando o Senhor Jesus ministrou na sinagoga, we see that he was reading from the prophet Isaiah. nós vemos que ele estava a ler do profeta Isaías. And he read the very same verse. E ele leu o mesmo versículo. The Spirit of the Lord is upon me, O Espírito do Senhor está sobre mim, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. pois que me ungiu para evangelizar os pobres. So the message, Então a mensagem it's for those who are poor. é para aqueles que são pobres. Not necessarily financially poor, Não necessariamente financeiramente pobre, but poor in their spiritual state. pobres num estado espiritual. Amen. He has sent me to heal the brokenhearted. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. What is a brokenhearted? O que é quebrantado do coração? What does it mean to have a broken O heart? que significa ter um coração quebrantado? Who knows? Quem sabe? What does it mean? O que é que significa? What is a broken heart? O que é quebrantado do coração? When you have received some disappointment in life, Disappointed in life, Sister Então, Day shared uma with us. decepção na vida, nossa irmã falou aí. You know, it's quite sad because É muito triste we porque usually associate a broken heart, nós normalmente associamos o quebrantado do coração, right? A broken heart. coração quebrado, Coração partido. partido. Usually it's with romantics, isn't it? É assim, romântico. Right? You know, he broke my heart. Ou ele quebrou o meu coração, partiu o meu What does coração. it mean when he broke my heart? O que significa quando alguém partiu o coração? He left me for another woman. Me deixou para uma outra mulher. Amen. He broke my heart. Ele quebrou, partiu o meu She coração. broke my heart. Ou ela quebrou o meu coração. So I like the way Sister Shayla puts it. Eu gosto como a nossa irmã colocou. It is a disappointment. É uma decepção. Amen. It is when someone really disappointed you. É quando alguém realmente decepcionou-te. When circumstances disappoint you. Quando as circunstâncias te decepcionaram. When life itself shatters your heart. Quando a vida mesmo fecha o teu coração. And only God E somente Deus can mend a broken heart. pode consertar o coração quebrado. Only God Só Deus can
fix up your feelings. pode então curar os teus sentimentos. Amen. We have an entire profession today dedicated to the broken heart. Nós temos uma profissão hoje dedicada inteiramente para o coração partido, They call it psychology. que chamam de psicólogos. Amen. Right? And then you go there for your therapy, E quando você vai aí para a tua terapia, right? And you want to fix your problems. você quer consertar os teus problemas. And many people can't live without therapy. E há pessoas que não conseguem viver sem terapia. Jesus is our therapist. Jesus Cristo é o nosso terapeuta. Amen. He can fix your emotions. Ele pode consertar as tuas emoções. He can change your outlook in life. Ele pode mudar a tua aparência na vida. Amen. He came to preach deliverance to the captives. Ele veio pregar a liberdade aos cativos. So not only to those who are poor, Não somente para aqueles que estão pobres, to those who have their emotions shattered, não somente aqueles que têm as suas emoções quebradas, but also mas também to deliver the captives. para libertar os cativos. Who are the captives? Quem são os cativos? What does it mean to live in captivity? O que significa viver em cativeiro? It's a concept that we're not very familiar today, É um conceito que nós não estamos muito familiarizados hoje, because only a few countries still have slavery. porque apenas poucos países hoje ainda têm escravidão. There are certain countries that still allow slavery to happen. Ainda há países que permitem a escravatura acontecer. You know, there are religious systems that allow slavery to happen. Há sistemas religiosos que permitem que a escravatura aconteça. But the message that Jesus preaches Mas a mensagem que Jesus prega is to set the captives free, é de libertar os is cativos, to abolish slavery. é para abolir a escravatura. But what is modern day slavery? Mas o que é escravatura nos dias de agora? Modern day slavery is sin. A escravatura nos nossos dias é pecado. Many people are captives of sin. Muitos estão cativos de pecado. They can't free themselves from certain types of behavior. Eles não conseguem libertar-se de certo comportamento. I was discussing this with my daughter this week. Eu conversava com a minha filha esta semana. You know, when we were discussing the English language, Nós falávamos sobre a língua inglesa. and we have something called obsessive compulsive disorder. Temos algo que é compulsão obsessiva, compulsão obsessiva. desordem de compulsão obsessiva. Right? Who ever heard of OCD? Quem já ouviu? OCD, never heard of it. Wow, you guys are so lucky, Vocês são tão sortudos right? That you don't even know it exists. que vocês nem sabem que existe. Amen. OCD is when someone has an obsession, a compulsive obsession, É quando alguém tem uma compulsão que é obsessiva and that is a disorder, e então é uma desordem. right? So many people suffer they suffer from mental illness, Então muitos sofrem de doenças mentais right? And they can't help themselves, e eles não conseguem ajudar-se. and they need help to be freed from that E situation. eles precisam de ajuda para se libertarem daquela situação. Many people, they suffer from addiction, Muitos sofrem por vício. right? They're addicted to substances. Eles estão viciados em uma substância. They're addicted to drugs. Eles estão viciados a drogas. They're addicted to a certain type of behavior, Então estão viciados a certo comportamento. right? They're addicted to violence, Eles estão viciados em violência. and they can't live without that, without being within that state of captivity. E eles não conseguem viver sem estar fora desse estado de escravidão. Amen. Many people are still captives. Muitos ainda estão presos. Jesus came to set you free. Jesus veio libertar. I was talking to one of our youth. Eu falava com um dos nossos jovens. He was, youngsters with us about 10 years ago. Ele estava no grupo dos jovens há 10 anos atrás. Now he is married. Agora está casado. He
lives overseas. Vive fora do país. And we were talking about how Jesus saves. E nós falávamos como Jesus salva. And he just, yes, Pastor, I know. E ele dizia, sim, pastor, eu sei. I used to be that person. Eu era aquela pessoa. I used to be in captivity of sin. Eu estava no cativeiro do pecado. And many people today, E muita gente hoje, in the church, he was na telling me, igreja, ele dizia, still living in a state of captivity. ainda vivem num estado de cativeiro. Many churches today Muitas igrejas hoje do not preach the gospel of Jesus não pregam o evangelho de Jesus, because they don't want to hurt someone's feelings. porque eles não querem magoar o sentimento de alguém. You know, if you go to any rehab clinic, Se você for a qualquer clínica de reabilitação, and I visited a few e eu visitei algumas, since I was a youngster in the church, desde que eu era criança na igreja, we used to go to to the rehab center nós íamos então nos centros de reabilitação and we used to spend Sunday with them. e nós passávamos o domingo com eles, Having like a church meeting there. ter aí um culto ali. And what I noticed about rehab centers, E o que eu notei sobre os centros de reabilitação, the door is open. a porta fica aberta. They can leave at any time. Eles podem sair a qualquer momento. They can leave at any time. Eles podem sair a qualquer momento. And I found that so interesting. E eu achei aquilo muito interessante. That even in order for you to be free from sin, Até mesmo para que você se liberte do pecado, it is your choice. é a tua escolha. And at any moment, E a qualquer momento, you can go back to sin. você pode voltar ao pecado. Jesus tells you, Jesus te diz, I came to set you free. eu vim libertar-te. And many people listen to the word of God. E muitos ouvem a palavra de Deus. And they go right back to sin. E eles voltam para o pecado. They go right back to the state that they were before. Voltam para o estado que eles estavam antes. But Jesus came to set you free. Mas Jesus veio para libertar-te. And that specific young man, Aquele jovem específico, he suffered from addiction. ele sofreu com vícios. And I never forgot when he came to the church. E eu não me esqueço quando ele veio para a igreja. And he sat in the front here. E ele sentou bem aqui na frente. Everybody was scared of him. Todo mundo estava com medo dele. Because they knew Porque eles sabiam exactly who he was. quem ele era. And I saw that everybody that was sitting next to him E eu vi que todos que sentavam ao lado dele moved to the other side moveram-se para o outro lado. because they were scared of him. Porque eles estavam com medo dele. And it was a Tuesday night. E era uma terça-feira à noite. Pastor Nadia was preaching about deliverance. A pastora pregava sobre libertação. And then he knelt down in the front here. E ele ajoelhou-se aqui na frente. And then he said something interesting. E ele disse uma coisa He interessante. said, Pastor, when I got up from that floor, Ele disse, quando eu levantei-me do chão, I was no longer addicted to drugs. eu já não era viciado nas I drogas. was no longer addicted to sin. Eu já não era viciado no pecado. I was no longer addicted to that life. Eu já não era viciado por aquela vida. And he abandoned his house. E ele abandonou a sua casa. He used to live in a mansion. Ele vivia numa mansão. But in that mansion, Mas naquela mansão it was filled with drugs. estava cheio de It drogas. was filled with misbehavior. Estava cheio de mau comportamento. He abandoned that Ele side. abandonou aquele lugar. And he came to this side. E ele veio para este lugar. He came to find, he hired a flat around here. Ele alugou uma casa bem aqui, um apartamento bem aqui. And he started coming to church. E começou a vir para a igreja. Today he's a changed man. Hoje ele é um homem transformado. Because Jesus came to set the captives free. Porque Jesus veio libertar os He cativos. came to mend the broken Ele heart. veio curar os partidos do coração. He came to preach the gospel to the poor. Ele veio pregar o evangelho aos pobres. He came to recover the sight to the blind. Ele veio restaurar a vista aos cegos. You know, when a person was born blind, Quando uma pessoa nasceu cega, it was customary to say era costume dizer that his parents have sinned. que os seus pais pecaram. And that's why God is punishing. Por isso é que Deus está punindo. When a child was born lame, Quando a criança nascia deficiente,
They also said, Eles também diziam: who sinned? quem pecou? Was it their parents that sinned? Será que foi os seus pais que pecaram? Why is this man blind? They would ask Jesus. Por que este homem está cego? Perguntavam a Jesus. Maybe his father sinned. Talvez o seu pai pecou. Because we don't understand our situation at times. Porque nós não entendemos a nossa situação às vezes. We want to try and explain life. Nós queremos explicar a vida. And when we don't understand life, E quando nós não entendemos a vida, we go through a process of disappointment. nós vamos então num processo de decepção. Like our sister Shayla said, Conforme a nossa irmã disse, broken heart is disappointment. o coração partido é decepção. And we are broken hearted. E nós estamos com o coração partido. And the disciples of Jesus, they asked him, Lord, who sinned? Why is this child blind? E os discípulos de Jesus perguntaram para ele: Senhor, quem cometeu o pecado? Por que essa Why criança is he está cego? blind? Por que ele está cego? And Jesus said, E Jesus disse: his parents didn't sin. os pais dele não pecaram. He is blind Ele está cego for the glory of God to be manifested today. para que a glória de Deus se manifeste hoje. Jesus is here Jesus está aqui to set the blind, para libertar para dar visão aos cegos, so that the blind can see. para que o cego possa ver. Amen. He's here today. Ele está aqui hoje. Maybe you say, why am I suffering? Talvez você vai dizer: por que eu estou sofrendo? Am I in sin? Será que eu estou no pecado? Is the situation that I live in because of my parents? Será que a situação que eu estou a viver é por causa dos meus pais? And in this, I'm being very specific here. Eu estou sendo muito específico aqui. There are many people that are living through a difficult situation Há pessoas que estão vivendo numa situação difícil that it's not their fault. que não é culpa deles. If it is your fault, Se é tua culpa, then understand então entenda that you caused this to happen. que você causou isso acontecer. But when a person is born blind, Mas quando uma pessoa nasce cega, whose fault is it? de quem é a culpa? God says Deus diz that this disability que essa deficiência, right? That this situation, essa situação, this suffering that you're going through, esse sofrimento que você está enfrentando is so that He can manifest His é glory. para que Ele manifeste a sua glória. Amen. Amém? Hallelujah. God will manifest His glory in your life. Deus vai manifestar a sua glória na sua vida. Hallelujah. Amen. And it says here, and to set at liberty them that are bruised. A pôr em liberdade os oprimidos. Amen. Many people are bruised. Muitos estão oprimidos. Many people, they live in a state of hurt. Eles vivem num estado de dor. Amen. Many people can't find a break. They can't seem to get a break in life. Eles ficam como que não conseguem um descanso na vida. Amen. There's no way out for them. Não há saída para They eles. are oppressed. Eles estão oprimidos. They are oppressed by sin, Estão oprimidos pelo pecado, oppressed by relationships, oprimidos por relacionamentos, they are oppressed in their families, oprimidos nas suas famílias, and they can't find themselves free from that situation. e eles não conseguem se libertar daquela situação. But Jesus came Mas Jesus veio to set them to liberty. para dar liberdade a eles. This is the mandate of Jesus. Essa aqui é a missão de The Jesus. grace of God A graça de Deus is available está disponível to whoever wants to accept para it. quem quer aceitar. And on verse 19 he says, No versículo 19 diz: to preach the acceptable year of the Lord. a anunciar o ano aceitável do Senhor. What is the year of the Lord? Qual é o ano do Senhor? Ou o que é o ano do Senhor? In the Bible, Na Bíblia, the acceptable year of the Lord o ano aceitável do Senhor is known as the year of Jubilee. é conhecido como o ano do jubileu. And the Jubilee was a year of rest. E o jubileu era o ano do descanso. It was a succession of 49 years, Era uma sucessão de 49 anos, 7 Sabbath of years, 7 sábados de anos, amen,
right? And then they would count it, E eles contavam, and they would set that year, a special year unto the Lord. e eles então separavam um ano especial ao Senhor. Amen. And it was specifically so the land would find rest. Era especificamente para que o homem encontrasse o The descanso. land, A terra, amen. The nation a nação would find rest. encontrasse descanso. It wasn't the rest of an individual, Não era o descanso de um indivíduo, but it was the rest of an entire land. mas era o descanso de toda a terra. If you go to me to Leviticus chapter 25, verse 22, Se você for comigo em Levíticos 25, 25 verse 2, 25, 2, amen. It says here, speak unto the children of Israel, and say unto them, when you come into the land which I give you, then shall the land keep a Sabbath unto the Lord. fala aos filhos de Israel, dize-lhes, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 years thou shalt sow thy field, and 6 years thou shalt prune the vineyard, and gather in the fruit thereof. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. And in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land, a Sabbath for the Lord. Thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor, não semearás ao teu campo, nem podarás a tua vinha. Amen. So God owns the land. Então, Deus é dono da terra. Amen. Israel was set as stewards, as caretakers of the land. Então, Israel eram como os despenseiros da terra. They're not owners, Eles não eram os donos, they were stewards. eles eram despenseiros. Amen. So there is a time Então, tem um tempo of work, de trabalhar, and there's a time e tem um tempo where that which belongs to God must rest. que aquilo que pertence a Deus precisa descansar. Amen. Amém? Right? So the year of Jubilee, Então, o ano do jubileu it wasn't just the 7th year, não era apenas o 7º ano, but it was a conjunction of 7 times 7 years. então era uma junção de 7 vezes 7. Amen. We see here Nós vemos aqui, in Leviticus chapter 25, em Levíticos 25, verse 8, no versículo 8, right? The year of Jubilee. o ano do jubileu. And thou shalt number 7 Sabbath of years unto thee, 7 times 7 years, and the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Amen. Amém? So I want to go back to the slide. Right? Very well. On the 50th year, Muito bem. No 50º ano, we have the year of Jubilee. nós temos o ano do jubileu. A year of reset. O ano de... Reset. Reset. Amen. Right? And when does that happen? E quando é que isso acontece? How is it celebrated? Como era celebrado? Right? And we're going to start on this today. E nós vamos começar isso hoje. Right? It starts on the Day of Atonement. Começa no dia da expiação. Right? The Day of Atonement O dia da expiação is the day é o dia when the priest would enter the Holy of Holies o sacerdote entrava no Santo dos Santos and he would offer a sacrifice unto God. e ele oferecia um sacrifício a Deus. And that sacrifice would erase the sins of the people. E aquele sacrifício ia apagar os pecados das pessoas, do povo. Amen. It would reset. Então era fazer o reset. Right? It would give you a clean slate. Uma página branca. Uma página branca. Right?
Like no more sins from today. Não tem mais pecado a partir de hoje. It was a whole year Então era o ano todo where it would announce liberty. que ia anunciar a liberdade. It would affect every tribe. Ia afetar todas as tribos. But it would be on the day they sound the trumpet. Mas era no dia que tocavam a trombeta. If you go on to Leviticus chapter 25 verse 9, Se formos para Levíticos 25:9, then shalt thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. In the day of atonement shall you make the trumpet sound throughout all your land. então no mês sétimo, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Amen? So what happens on that year? Então o que acontecia naquele ano? Right? Liberty would be proclaimed. A liberdade era proclamada. So if you owed money to someone, Se você devia dinheiro a alguém, that debt would be erased. aquela dívida era cancelada. If you had sold a house to someone Se você vendeu a casa para alguém, in order to pay debt, para você pagar uma dívida, that house would come back to you. aquela casa voltava para ti. If you were a slave Se você era um escravo, because you couldn't pay your debt, porque não podia pagar as suas dívidas, then you would serve someone as a slave. então você ia servir alguém como escravo. On that year, Naquele ano, you would no longer be a slave. já não serias mais escravo. Amen? Amém? There would be no profit. E não teria nenhum lucro, There would be no gain não teria nenhum ganho, because everyone is at rest. porque todo mundo está no descanso. So if your father could no longer come home because he was a slave, Se o teu pai não podia vir para casa porque era escravo, on that year, naquele ano, he would come back. ele voltaria. Hallelujah. If your son was a slave, Se o teu filho era escravo, on that year, naquele ano, he would return from ele slavery. voltava da escravatura. No sowing, no reaping for profit, no harvesting as an owner. Então, não havia o semear, não havia o colher, nem lucro e nem colheita para o dono. Nothing. Nada. So when Jesus says Então, quando Jesus diz that he came to proclaim the acceptable year of the Lord, que ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor, it's very bad for those who are gaining on someone else's back. é muito mal para aqueles que estavam a ganhar de alguém, lucrar de alguém. Amen? It was an economic reset, Era então um recomeço econômico. right? No land in Israel would be sold Nenhuma terra em Israel era vendida permanently. permanentemente. On the 50th year, No 50º it ano, would come back to you. voltava para o dono. Isn't it nice? Não era bom? You get the money Você recebe o dinheiro and the land back. e a terra de volta. And you know why God did this? E sabe por que Deus fez isso? Because he didn't want anybody poor living in Israel. Porque ele não queria ninguém pobre vivendo em Israel. Amen? No one should be poor forever. Ninguém pode ser pobre para sempre. Even if you didn't know how to use money. Ainda que você não sabia como usar dinheiro, Right? What is yours would come back to you. o que era teu voltava para ti. Amen? It was a beautiful concept. Era um conceito muito bonito. But today it talks about redemption. Mas hoje fala de redenção. Because it was celebrated on Day of Atonement. Porque era celebrado no dia da expiação. It talks about sins being forgiven. Fala sobre pecados sendo perdoados. Amen? It talks about a spiritual restoration. Fala sobre restauração espiritual. When Jesus says, Quando Jesus fala, I came to preach the acceptable year of the Lord, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor, it's because there is restoration coming to you. é porque há restauração vindo para ti. Right? God's blessing would be upon us. A bênção de Deus vem sobre nós. If you go to Leviticus chapter 25, verse 21, Se formos a Levíticos 25, 21, amen.
The blessing is this. A bênção é essa. Then I'll command my blessing upon you in the 6th year, and it shall bring forth fruit for 3 years. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. God's blessing comes with the year of Jubilee. A bênção de Deus vem com o ano do jubileu. God's provision comes on the year of Jubilee. A provisão de Deus vem no ano do jubileu. And it still matters today. E ainda tem importância hoje. Last week, Na semana passada, we studied about Shavuot. nós falamos sobre o Shavuot. And Shavuot is exactly this. E Shavuot é realmente isso. It is 49 days, É 49 dias, 7 Sabbaths, 7 sábados, from the day of Easter, desde o dia da Páscoa, from the Passover, desde a Páscoa until the Pentecost. até o Pentecoste. It is 49 days. São 49 dias. So the Jubilee Então o jubileu has very much to do with Pentecost. tem muito a ver com Pentecoste. No numbers in the Bible are mentioned for coincidence. Não há números na Bíblia que são mencionados por What coincidência. would be celebrated in Pentecost? O que seria celebrado em Pentecoste? It was Shavuot, Era o Shavuot, which is the barley harvest, que era a colheita do trigo, the trigo, da da cevada, cevada. right? They would offer the first fruits. Ofereciam as primícias. They would also celebrate Israel being in Mount Sinai, Também celebravam Israel estar no Monte Sinai. the giving of the Word of God, A entrega da palavra de Deus. right? God's Word, the Bible, was given to the people. A palavra de Deus, a Bíblia foi entregue ao povo. They would rejoice, they would worship, Eles iam então alegrar-se, eles alegravam e adoravam. right? All this would happen Tudo isso acontecia on that Jubilee. naquele ano de jubileu. It is a time of rejoicing. É um tempo de alegria. It's a time of happiness. É um tempo de felicidade. God has set a time of happiness over your life. Deus estabeleceu um ano de felicidade na tua vida. There will come a time of Jubilee. Virá o tempo de jubileu. And you need to remember E você precisa se lembrar that this would be celebrated on the day when they would blow the trumpet. que isso seria celebrado no dia que eles então tocavam a trombeta. When will the trumpet happen for us? Quando então é que a trombeta vai soar para nós? Huh? When? When will the trumpet sound for us? Quando é que a trombeta vai soar para nós? I mean, Jesus came to announce Jesus veio para anunciar the year of Jubilee. que o ano do jubileu, The acceptable year of the Lord would come, o ano aceitável do Senhor viria. right? And it comes when they sound the trumpet. E virá quando se tocar a trombeta. Amen? So who's going to come when they sound the trumpet? Quem virá quando tocarem a trombeta? Who is coming back when they sound the trumpet? Quem voltará quando tocarem a trombeta? Jesus. Jesus. Hallelujah. Aleluia. It is a time where I don't have to work anymore. É o tempo que eu já não poderei mais trabalhar. Amen. Amém. Mas Sheila deu um sorriso ali atrás. Right? Right? I don't have to do anything. Já não poderei fazer coisa alguma. Right? Why? Por quê? Because I'm going home. Porque eu vou Who said para he's going home? casa. I'm going home. Eu I'm vou no para longer a casa. captive Já não sou mais cativo of this body, desse corpo, of this death. dessa morte. I'm going home. Eu vou para casa. Remember, Lembre-se. right? We celebrate Shavuot, which is Pentecost. Nós celebramos o Shavuot, que é o Pentecoste. 49 days. 49 dias. Amen. 49 days. 49 dias. What happened in O Pentecost? que aconteceu em Pentecoste? The Holy Spirit came upon O us. Espírito Santo veio sobre a igreja. The presence of God came upon A us. presença de Deus veio sobre nós. Our identity was restored. A nossa identidade foi restaurada. You received your visa. Você recebeu o teu visto. Amen.
your permanent visa, Você recebeu o teu visto your permanent permanente. residence. Você recebeu a tua residência We are no permanente. longer foreigners. Já não somos mais We estrangeiros. belong to Nós God. pertencemos a Deus. Amen. Amém. Right? It talks about, Daniel talks about this. Daniel fala sobre isso. Right? When he talks about the 70 weeks. Quando ele fala das 70 semanas. Amen. And then over here, E bem aqui, you see at the end of the very last year, você vê que no fim do último ano, the Messiah was going to be cut off. o Messias então foi tirado. Amen. Jesus came to announce the acceptable year of the Lord. Jesus veio anunciar o ano aceitável do Senhor. This year is coming. Esse ano está a chegar. Amen. Hasn't happened yet. Ainda não aconteceu. We are feeling the effects of it. Nós estamos a sentir o efeito. We are feeling the effects of the gospel that Jesus came to preach. Nós estamos a sentir o efeito do evangelho que Jesus veio We are pregar. feeling the joy. We are feeling the Nós happiness. sentimos a alegria, a felicidade. But we're still waiting for that trumpet. Mas ainda estamos esperando aquela trombeta. We are waiting to go home. Nós estamos esperando para ir para casa. We are waiting for him to come back. Nós estamos esperando a sua volta. Hallelujah. Remember that it celebrates Lembra que celebra-se the harvest. a colheita. Amen. The Shavuot was a celebration of the harvest. O Shavuot era a celebração da colheita. Amen. So Jesus talks about harvests. Então Jesus fala sobre a colheita. In John 4:35, Em João 4:35, Jesus tells his disciples when he was there with the Samaritan woman at the well, Jesus fala aos seus discípulos quando ele estava ali com a mulher samaritana no poço. and he says, "Do you not say 4 months more and the harvest will come? I tell you, open your eyes and look at the fields; they are ripe for harvest." This happens right after his conversation with the Samaritan woman. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Isso aconteceu depois da conversa com a mulher samaritana. Amen. Jesus saved that woman's village, Jesus salvou a aldeia daquela mulher and he's saying the harvest is ripe. e ele diz que a colheita está preparada. A ceifa está The preparada. Pentecost is at hand. O Pentecostes está prestes. The year of Jubilee is at hand. O ano dos jubileus está prestes a chegar. Jesus talks again about the harvest when he sends out his 12 disciples. E Jesus também fala sobre a colheita quando ele manda os seus discípulos. In Matthew chapter 9, verse 35 and 38, Em Mateus capítulo 9, versículo 38, 35 and 38, 35 a 38. right? Jesus travels teaching and healing. He is moved with compassion for the crowds. He tells his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. E vendo multidões, teve compaixão delas, porque andavam. Então disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. We need to pray. Nós temos que orar. We need to ask the Lord Nós temos que pedir ao Senhor that we are ready for this que harvest. nós estamos preparados para essa colheita. Amen. We are harvesting for the Lord. Nós estamos então fazendo a colheita para o Senhor. Who is the harvest? Quem é essa colheita, essa ceifa? We are the harvest. Nós somos. We belong to him. Nós pertencemos a Ele. We will be taken to him. Nós seremos levados para Ele. The people need to be saved. As pessoas precisam ser salvas. The gospel needs to be proclaimed. O evangelho precisa ser anunciado. And what we need to do E o que nós precisamos fazer is pray so that God can give us more people to do his work. é orar para que o Senhor dê mais pessoas para fazer o seu trabalho. Right? On Luke chapter 10 verse 2, Em Lucas 10, versículo when he 2, sends his 72 disciples, quando ele manda os 72 discípulos, he explains again when he phrases, when explaining his ministry and sending out a larger group of followers,
to prepare the towns because he's about to visit. E ele explica que ele manda grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara. Jesus is coming to visit you. Jesus está vindo para visitar você. Jesus wants to visit your family. Jesus quer visitar a tua família. Jesus wants to visit your life. Jesus quer visitar a tua He vida. wants to set you free, Ele quer te libertar, but you need to announce mas it. você precisa proclamar. Hallelujah. Aleluia. God bless you all in the name of Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Stand up Jesus. now Por for a favor, second. coloque-se em pé. He's coming to proclaim. Ele está vindo a proclamar. He proclaimed. Ele proclamou. And now, Muito joy. E eu gostaria que você me acompanhasse em And I would algumas like you leituras. to follow me in the scripture. Nós procuramos sempre nos basear na palavra de Deus. We always base ourselves in the Word of Não God. vou fazer uma longa I'm leitura, not gonna. mas na carta de Paulo a Tito, I want you to open in Titus. cada uma das cartas do apóstolo Paulo, Every letter of Apostle ele Paul, tratou deste assunto. he dealt with the subject. Em umas, Romanos e Coríntios, ele fala acerca dos ministérios, Romans, it speaks about the ministries, ele fala acerca dos dons, and it speaks about the gifts. mas para Timóteo e para Tito, ele fala But for especificamente Timothy and Titus, acerca do ministério he is na specific about the igreja. ministry in the church. E então ele diz aqui no capítulo 1 da carta que ele escreveu para Tito, Now in chapter 1 of the verso letter in 5. Titus, verses 5, ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. for this case I like to in Crete to establish. Irmãos, alguém encontrou? Eu ainda não consegui. Tito, capítulo 1. Reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I commanded you. E aqui Paulo dá algumas características que Tito deveria observar acerca daqueles que, e quando fala aqui presbítero ou bispo, é exatamente a mesma coisa. Here he gave some characteristics of the bishop, which is the elder. It has the same E aqui similarities. nos versos 6, 7, 8 e 9, So 7, ele 8, estabelece and as condições mínimas. 9, he gives the minimum qualifications for a bishop. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Blameless as a steward of God, not self-willed, not quick-tempered, not given to wine, not violent. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. No greedy, no greedy for money, but hospitable, a love of what is good, sober-minded, just wholly self-controlled. Verso 8. Mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. 9. Retendo firme a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Holding fast the faithful words as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, In the first letter of Timothy, no capítulo 3, chapter 3, do verso 1 verses 1, em diante, você vai ter as características que devem ter os pastores, here you have the qualifications of pastors, e depois as 14 características que devem ter os diáconos. and then from verses 8, 14 E como hoje qualifications for vamos também deacons. estar separando aqui diáconos e Since we diaconistas, also going to be separating a deacon and diaconesses a as well. partir do verso 8, So from verses 8, 1 Timothy chapter nós temos 3, 8. aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 8, e eu So vou I'm ler gonna read um verses versículo 8. de cada vez. I'll read one verse at a time. As condições essenciais para que os diáconos e diaconisas possam ser, portanto, reconhecidos. Pay attention. These are the qualifications for a deacon to be recognized. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância.
Likewise, deacons must be reverent, not double-tongued, not given to too much wine, not greedy for money. Verso 9. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Holding the mystery of faith with a pure conscience. 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. But let these also first be tested, then let them serve as deacons, being found blameless. O verso 11, portanto, se refere às diaconisas. Now 11 is for the women that Da are deacons. mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Likewise, the women must be reverent, not slandered, temperate, faithful in all things. Os diáconos sejam marido de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. The deacons be faithful husbands to one wife, ruling their children and their own house as well. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. For those who have served well as deacons obtain for themselves a good standing and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Então, tanto para Timóteo, que era um jovem ainda, So for Timothy e and Tito, Titus as well, ambos muito jovens, both of them were young segundo men. a tradição da igreja, According to the traditions of the Timóteo church, foi pastor em Éfeso, Timothy was a pastor in não tinha Ephesus. 20 anos ainda. He did not even have 20 years of age when he became E apostle. o que é interessante é que quando João sai de Pátimo, When John left Patmos, the João island, foi ser pastor lá em Éfeso também. John went to be a pastor in Ephesus as Então well. Éfeso teve uma igreja muito jovem, So Ephesus was um had pastor muito jovem, a pastor who was a very e young, também o mais velho dos diáconos. and also the oldest of the aliás, apostles. dos apóstolos. Foi uma igreja muito, muito abençoada. So it was a very blessed church. E para esses dois obreiros, And for these two workmen of the Lord, ele deu as características. he gave them the qualifications that they needed. E se nós fôssemos, por exemplo, lá para Atos, If we go to quando Acts, os primeiros diáconos foram escolhidos, when the first deacons were e se a chosen, igreja seguisse, observasse And esses detalhes, if church looked at those details in Acts chapter 6, nós teríamos muito menos problema na we igreja. would have less and less problems in the church. E às vezes a pessoa recebe a confiança da igreja, Sometimes the person receives the trust of the church, portanto, é aceito para o ministério, they are accepted into the é ministry, reconhecido, they are recognized, ungido, é they are ordenado. anointed, they are ordained. e aquilo como que sobe a cabeça da And pessoa. I feel like as if that goes up to their head and they become so proud. Isso é falta de equilíbrio. I always look at this and say, this is falta out de of balance. temperança. It's somebody that's not temperate. E eu quero dizer para você o seguinte, And I want to say this to especialmente you. para os que vão ser separados. Those are going to be separated today for the works of the Lord. Deus, quando dá a alguém uma honra desse tipo, When God gives a honor of this magnitude, não é para você guardar isso numa pasta it's not for you to put this inside the file e dizer agora sim, eu cheguei no and topo. say, oh no, now I'm on top. Isso é o começo de uma This is just the nova beginning fase na sua Of a vida. new phase in your life. E fique atento ao And que be Deus vai watchful te falar, To what God is going to speak to aquilo you. que Ele vai requerer de você. What God is going to Especialmente aos request. pastores. Especially the pastors that will be ordained today. Porque você vê que há uma diferença. There is a difference. E ainda diz acerca dos diáconos. And he speaks of the deacons. Aqueles que servirem bem Those who serve well vão ser colocados em outras posições. shall be put in other É uma positions as well. indicação clara de que o diácono é a primeira posição So da the igreja. first position is deacons. E nós estamos aqui precisando de diáconos. And we need deacons in the church. Diáconos, não só diáconos mulheres, mas diáconos homens Both também. male deacons and female Parece que deacons. baixou um espírito de medo nos homens. I aqui. believe some fear came into the Eles estão men. com medo de assumir a The men posição. are fearful to take on charge of this position, to believe in this position. E nós estamos aqui com grande necessidade de diáconos. We need deacons that are male in this E eu church. quero estimular você And I want to right now a que motivate you você se apresente to para o curso present de yourself for the deaconship course. Eu vou estar ministrando, I will be pastor ministering, Júnior, and pastor Pastor Beto, Junior as well. pastor Carlos, The né? Pastor Carlos, Pastor Beto as well. E outros pastores também estarão Other aqui pastors will be ministrando, ministering this para course que você possa ter um curso dinâmico so that you have a dynamic course. e você vai aprender o básico acerca And do that you may diácono. learn the basics of what is Porque é o needed to be a primeiro deacon. degrau. It's the first step.
É o primeiro degrau. It is the first step. Você não vai encontrar aqui na You're Bíblia not gonna find in a Bible ministério, né, de apóstolo. ministry of apostle. Você vai encontrar aqui o ministério evangelístico. Evangelistic one. Você vai encontrar ministério pastoral. Pastoral Você one. vai encontrar 5 ministérios. You're gonna find 5 of them. Você vai encontrar a pessoa que é um professor da Bíblia. You're gonna find teachers of the um Bible, profeta. prophets. Mas hoje em dia as pessoas acham que However, apóstolo é o today supra-sumo do think ministério. that apostle is the top of the highest of the ministry. Mas eles But começaram in ali actual fact, no, it's not. e pronto, foram só aqueles 12. The first Mas o Matias- apostles were the 12 ones. O And Matias é um Matthias exemplo as well. clássico. And he was a classical Eles case. oraram, They prayed for him, laid hands, foram jogar no bingo. and they went to play bingo. Aí saiu Matias. And then Matthias E was ele chosen. desaparece ali. And disappears. You never hear of Ninguém sabe Matthias mais o que again. aconteceu com Matias. Nobody knows what happened to this apostle called Matthias. Aí Deus foi e chamou Paulo And God then called and lifted up, raised up Paul para poder ocupar o lugar to then que tinha sido de occupy Judas. the place that Jude, the Então, meus traitor, amados irmãos e left. irmãs, So, brothers and sisters, eu gostaria nesse momento de chamar aqui à frente I want to call first here to the aqueles que front. vão receber a ordenação. Those who are going to be ordained today, Eu vou pedir que eles cheguem primeiro aqui, I would like them to first come here. depois eles se ajoelhem. Then they must stand first, then they must bow Vão down. receber a ordenação Because they e shall receive consagração. ordination E and depois, consecration. então, é que vão receber os seus And certificados. then afterwards they shall receive Só the depois certificate. da oração. After they receive the prayer. Então, primeiramente, quero chamar aqui So first I'm going to call pastor Arsênio Jorge, our pastor Quintino de Samuel Abela Álvares. Jorge Quintino de Abela Alves. O pastor Jorge Cardoso de Almeida Dias. And the pastor Jorge Sua Cardoso de esposa Almeida está Dias. presente para mim. And if the wife is she's here, she must stand next to him. Vocês podem ficar do lado aqui. Já pode se ajoelhar para começar a And you ficar de can bow castigo down. desde agora. You must bow down to be in punishment from now on. Começar a treinar esse joelho aí. You must train your knee right now. Abre um espaço do teu lado aí, Jorge. Open the place for Sister Ana Maria. Isso, já andou de lado de joelho, tá bom, tá Now melhorzinho. he walked with his own knee, so it's good. E para o ministério diaconal, And now for deaconship, Fátima Cassoro, Fatima, Hortência Adriano Costa, Giovana Atura Chisaki, Lúcia da Graça Aníbal de Artuga, Adão Eunice Teixeira Dias, Beca Zimar. Beca. É a nossa Bequinha, viu? Eu não lembro quando ela chegou aqui. E assim, sabe aquele... I remember A when porta do Becca céu vai came. estar fechando e entra aquele último Cristo. You know that last Christian that just made it through? The Valner last Jorge one de just Almeida made Dias. through. So it's Valner. He just made through. O nome começa com dados cantando. Vou chamar agora pastor Júnior e pastor Beto So Pastor Ilio Jr. and Pastor Albert para will estar be praying ungindo and anointing them. e aqui pastor Beto está daquele Pastor lado. Beto will be praying for the deacons. Pastor Júnior está Pastor aqui. Junior will be praying for the pastors. Aleluia. Praise the Lord. Pode ministrar unção. You may Está orando. pray and then minister the anointing. Church, please close your eyes and pray as well. Segundo a palavra de Deus, According to the word of the Lord, a unção que está sobre a minha the vida, anointing that is upon my o life, Senhor põe sobre a tua vida may the agora. Lord also pour some to you and Uma more. unção de ministério A pastoral anointing of ministry, para pastoral cuidar de ministry, vidas, to look after famílias, lives, families, e pessoas. and people, all people.
da unção que Deus tem colocado sobre The mim. anointing is upon me O as Senhor well. põe sobre a tua vida May the agora Lord also pour upon uma my life unção the para o ministério anointing diaconal, for the ministry, para the deaconship atender o povo ministry, do Senhor, for you attend and serve the para people of the Lord, para atender os trabalhos da to igreja, attend to the church services, para cuidar to look do after povo de Deus, the people of como se God, Ele mesmo estivesse as aqui if Jesus is nesse here momento. at this moment. Pai Santo, Father God, essas vidas todas, Father, Senhor, these eu lives, quero colocar diante de Ti I want agora. to present to you, Que Father. desça o Teu Espírito sobre May your elas, Holy o Spirit Espírito descend da upon graça, them, the Spirit of do grace, entendimento, of da understanding, sabedoria, of wisdom, do amor, love, da paz, peace, da revelação, revelation, da santidade. holiness, Andai, Xandela Mahas, Kinduka Nasheta Lamahas, according to the will of the Lord, Linda may descend upon you Rabashute today, Lamahas, and may you receive it Ria today. Nashenda Lamahanda The portion of my spirit, Lamahanda may your heart be filled with joy. For I have received you today, para a glória do Senhor Jesus Cristo, for the glory of the em Lord, nome de in the Jesus. name of Jesus Christ. Levanta-te, pastor Arsênio Jorge, em nome de Stand Jesus. up, Pastor Arsenio Jorge. Levanta-te, pastor Jorge Stand Dias. up, Pastor Levanta, George Dias. da Xinda Ramaquinda Ana Maria Barrachã. Levanta-se, Stand up, diáconos e Sister diaconisas, Maria. em nome de Jesus Cristo. And all the deacons, E please caia, stand up. Xanda, que a unção de Deus seja May na the vossa anointing vida. of the Lord Que be a upon glória your do lives. Altíssimo e repouso de May the Deus. glory of the anointing of the Holy Spirit be upon you. May you be filled of His glory and anointing right now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Glória a Jesus. Labai, Xanda, Labassuya, And glory and honor to the Lord God Almighty forever and ever. Pastor Júnior pode entregar aqui. Pastor Beto pode entregar In também. His name be praised and worship from generations to generations. Depois vamos trocar o teu, viu, Jorge? Teve um A a mais, um Irmãos, L a mais aí. se tiver algum errinho, você vai me falar depois, a gente conserta. Eu tentei não errar, mas sabe, Eu sempre sempre sou muito acontece. observador, mas assinei. If there's any little error, let me know Convidei quickly. hoje. I will change, but I try my best to put your names correctly. Irmãos, viram o certificado? Turn the certificate around because for the picture, né? Tá? Olhem para ali agora. Esse é um momento de grande alegria. Pastor Fica Beto, desse lado aqui para tirar foto. Pastor Júnior, fica Aí do ela lado try aí. to put the 0.5 if one is Aleluia. Glória a to Deus. get all of them, né? Thank you. E nós estamos orando ao Senhor We are praying to para the que Deus Lord levante entre nós for evangelistas. the Lord to raise now evangelists now. We need Porque evangelists. o evangelista tem uma característica. The evangelist has a specific Ele characteristic. precisa ser evangelista. He needs to evangelize and be an evangelist. Precisa mostrar características do This evangelista. person is to show the characteristics of an evangelist. E assim que nós identificarmos isso And aqui, as we identify any person in the church with this qualification, we shall also raise e this que eu acho person up. interessante, o evangelista, The evangelist, ele não tem que ser necessariamente nenhum outro cargo na igreja. he does not need to be, É algo does que not need Deus to be an levanta. elder or a deacon. It is somebody God É algo appoints. que Deus levanta. It's somebody God who raises this person up. He Nós lifts estamos this orando para person Deus up. nos dar aqui evangelistas. So I'm praying now for Nós evangelists for this possamos church, olhar para eles so that we may look e at dizer, olha, them Deus te and deu esse see ministério. God has given you the ministry of an Eu evangelist, sei que Deus vai nos dar. and God shall give us. Aleluia. Hallelujah. Quantos podem dizer amém? How many can say amen? Deus abençoe meus irmãos. God bless you, brothers and sisters. No final, a igreja pode At the end, you may greet fazer os them. cumprimentos. You may greet them at the end. Amen. Kungena tinena, kungena mani nama. Meus irmãos, a paz para todos. Hoje é domingo. Estamos aqui numa vila, Patipala, na Índia. Esse aqui é o pastor Gangadhar. Acabamos de terminar o culto desta igreja. Tivemos Santa Ceia. E esse homem de Deus que está aqui, como todos eles, muito sofrido, ameaçado, batido, e ameaçam de derrubar a igreja, de tanta coisa, mas ele está aqui fazendo a obra de Deus e ele precisa de apoio. Ele é um dos pastores aqui que não recebe ajuda.
e ele precisa de apoio, ele tem família. Vamos estar daqui a pouco conversando um pouco mais com ele, para saber também da vida dele. Isso é um lugar lindo. Isso aqui estamos bem no alto de um elevado aqui, um monte. Aqui muita rocha, muita pedra. Não é fácil chegar aqui, mas ele está aqui. A gente vem e vai, ele fica aqui. Ore por ele, no sentido de Deus de adotar esse homem, faça contato comigo. Eu te garanto que a tua oferta vai chegar até ele. Deus abençoe.